I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of... Ele está indignado, mostrando-se indignado com a alta corrupção na política. É a alta corrupção na política. Ele diz, M julga que não fosse ela, ó, ele acha que, julga que sem a corrupção, sem ela, o país avançaria. M julga que não fosse ela, olha aqui, não fosse ela, vem assim entre vírgulas. Nesse caso, ao invés de escolher uma palavra para estabelecer essa coesão, escolheu-se isolar o termo entre vírgulas. É um recurso de coesão. Não fosse ela, o país avançaria. Percebe? Depois a gente tem sem a corrupção, a qual M se mostra tão indignado, como pela política o país avançaria. Essa não faz sentido nenhum, né? Pois M acha que o país poderia avançar no caso que não houvesse a alta corrupção na política, que é indigna, também desconsideraria porque ela não tem nenhuma coesão. Entenderam? É muito simples, né? Quando a gente percebe. O 8. O nacionalismo brasileiro é fervoroso, mas falta ao nacionalismo brasileiro o sentimento da comunidade de destino, para que de fato vejamos frutificar o nacionalismo brasileiro. Evitam-se as viciosas repetições da frase acima, substituindo os segmentos sublinhados, respectivamente, por. O que está repetitivo aí é nacionalismo brasileiro, né? Desde o início. Quando um texto é repetitivo, ele também tem uma falha de coesão. Percebem como a coesão anda no texto inteiro? Então, é uma falha de coesão. Respectivamente, significa um depois do outro. Então, o primeiro seria substituído por um desses primeiros e o segundo por um dos segundos. Ó, o nacionalismo brasileiro é fervoroso, mas falta ele. Então, falta-lhe. Primeira opção aí seria falta-lhe. Porque quando a gente fala falta a ele, falta ao nacionalismo brasileiro, é um objeto indireto que a gente vai ver lá na frente. Esse é o pronome oblíquo referente a esse objeto indireto. Falta-lhe o sentimento da comunidade de destino, para que de fato vejamos frutificar, ao invés de colocar para que de fato vejamos frutificar, para que de fato o vejamos frutificar. O vejamos frutificar. O artigo ele vai retornar a ideia de cima? Aí é que tá, ótima pergunta, né, Juliana? Não é artigo. Não. Esse o aqui, mas é uma ótima pergunta mesmo, que ele funciona como artigo e ele funciona como pronome oblíquo. Então, quando a gente está substituindo um termo já citado, nós usamos os pronomes pessoais, lembra? Então, tem os pronomes pessoais do caso reto, eu, tu, ele, nós, vós, eles, e os pronomes pessoais do caso oblíquo, né? Me, mim, comigo, te, ti, contigo, o, a, lhe, né? São umas tabelinhas. Quando a gente começar a estudar pronomes, a gente vai ver um por um. Então, esse o aqui, ele é esse pronome. Então, ele substitui um termo citado anteriormente. Por que que aqui eu usei o e aqui eu usei lhe? Porque toda vez que eu observar e que eu for substituir por um pronome oblíquo, eu tenho que observar o verbo. Quando eu uso falta, quando falta alguma coisa a alguém. Então, tem uma preposição obrigatória. Falta a ele. Falta-lhe. Esse lhe aqui, ele substitui a ideia de a ele, que tem a preposição junto com essa terceira pessoa. No outro, vejamos ele. Quem vê, vê algo ou alguém. Então, não tem a necessidade da preposição obrigatória. Logo, o vejamos frutificar. Aí é só o o, da tabelinha dos pronomes. Entendeu? Letra D. Letra D. Por que que não poderia ser a C, por exemplo?
Porque a C fala falta o. Quando falta, falta a alguém. Então tem que ser falta lhe. Isso é óbvio. Então eu de cara já tiro a C. Tornar. Vou colocar conjugado já para a gente ter terminação. Fiz, quis. Tornar o, né? Terminou em R. Tira o R, põe o hífen, acrescenta o L antes do pronome. É regra. Então, toda vez que eu vou colocar um pronome oblíquo na frente de um verbo que termina em R, Z ou S, essas 3 letrinhas, essa é a construção. Da mesma forma, quando a gente fala assim, fizeram-no. Fizeram-no repetir toda a ação. Fizeram ele repetir. Por que não pode ser só fizeram o? Porque quando termina em som nasal, o som pelo nariz, fizeram, amaram, etc., antes do pronome acrescenta-se N. Se termina em R, S ou Z, antes do pronome acrescenta-se L, tá? E aí, o que acontece? Lembra quando a gente aprendeu as regras de acentuação? Quando ele perde o R, fica torná-lo. Ele vira oxítona terminada em A. Então, ele recebe também o acento. Entendeu? Então, tem algumas considerações a observar de forma ortográfica. Tornar. Fiz o dever. Fiz o. Termina em S. Filo. Horrível, mas é assim mesmo. Quis. Detalhe. Quis de querer é com S. Porque se for com Z, fica quiz. Aquele joguinho de perguntas e respostas. Então, ele é quis. Termina em S. Quis o sanduíche. Quilo. Tem uma fala, né, que ficou célebre, de um presidente da República chamado Jânio Quadros, que perguntaram para ele por que ele fez tal coisa, e aí ele respondeu, filo porque quilo. Fiz porque quis fazer, entendeu? Filo porque quilo. Fica esquisito, sonoramente falando aí. É uma questão de som, se a gente fosse reescrever, teríamos que adaptar, mas não fica errado de acordo com a gramática, entendeu? Só que, de novo, vocês não precisam ficar muito preocupados, porque quando a gente chegar em pronome, aí a gente vai estudar colocação pronominal, e aí vocês vão aprender as regrinhas todas, quando vem antes, quando vem depois, quando acrescenta, quando perde, entre outras coisas. E essa questão de colocação pronominal, ela é importantíssima. Tinha uma novela, Senhora do Destino, que tinha acho que era José Wilker que fazia o papel. O senhor que se vestia muito mal, porque ele era rico, ele era bicheiro e tal. Não sei se vocês chegaram a ver. Você viu? Ela repetiu, viu? Então, essa eu falo com tranquilidade com relação à ideia. A idade, a nossa idade. Ele gostava muito de usar pronomes, assim, né, para falar que ele era chique, ele fala... Só que ele fazia umas construções absurdas. Ele colocava o pronome no lugar errado, porque ele repetia pronomes de forma desnecessária. E, embora fosse um personagem, isso acontece muito. Quando a pessoa não estuda e começa a querer falar bonito, colocação pronominal é um perigo. Sabe as escorregadinhas? É uma questão para a gente dar muita atenção, porque nós chegaremos. Esse é também um recurso de coesão. Ficou claro? Depois, 10. É preciso corrigir em nível estrutural a redação da seguinte frase. Estrutura, né? A ordem das coisas. A primeira aí tá assim: coube à direção da Infraero, em vista dos rumores sobre a privatização da empresa, esclarecer também que a mesma será reestruturada. Essa é a primeira. B. Em sua tarefa de coordenação, caberá ao BNDES viabilizar o ingresso da Infraero no mercado de capitais e aprimorar nosso sistema aeroportuário. C. A par de desmentir rumores sobre a privatização da Infraero, seu presidente anunciou a contratação de uma empresa de consultoria. D.
Durante a entrevista foram desmentidos boatos sobre a privatização da Infraero e anunciou-se o trâmite de contratação de empresa de consultoria. Qual delas vocês acham que há um erro? Nenhum erro aí é gigantesco e muito visível. É de ideia mesmo. Ou uma repetição desnecessária. Você ficou na dúvida por causa do APAR. Aham. APAR de. Para se manter informado, então tá certo. Lembra com a APAR de? Então, para se manter informado, ele contratou uma empresa de consultoria. Essa tá certa. Eu pensei que eu não podia colocar esse aparte. Que não precisava, né? Mas não tá errado, tá tranquilo. Essa. Não. É a A. Por que é a A? Por causa da palavra a mesma. Ó, coube à direção da Infraero. Eu também. Tá tranquilo. Coube, né? Foi de função da direção. Coube à direção da Infraero, em vista dos rumores sobre a privatização da empresa, esclarecer também que esta será reestruturada. Não precisava desse a mesma, porque é lógico que é ela. Então seria um outro referente. A mesma, o mesmo, muitas vezes ele é usado no lugar de pronomes demonstrativos de forma equivocada. 11. Leia os anúncios abaixo e responda. Eu vou passar os anúncios aqui para a gente visualizar melhor. Entendendo. Aproveite o Dia Mundial da AIDS e faça um cheque ao portador, Bradesco, agência 0930, conta corrente e tal. 2. BB, General Motors, 2 vezes bicampeão do carro do ano, agência Colucci e Associados. Os anúncios apresentam semelhanças porque seus criadores, para entender, exploram na construção do texto o potencial de significação das palavras com criatividade, exploram expressões consagradas, negando, no entanto, o sentido popular de cada uma delas, utilizam processos de abreviação vocabular representados respectivamente por uma sigla e uma onomatopeia, apostam nas sugestões sonoras produzidas pelos textos e no conhecimento vocabular dos leitores. Eu espero que vocês não tenham marcado a letra C de jeito nenhum, porque nós falamos que isso aqui é uma sigla. Lembra que a sigla é letra por letra, sem pontuação? Então ela não é abreviação vocabular. Você falou isso depois que a gente entrou. É, tá. Boa. O que acontece? A abreviação vocabular é a abreviatura, lembra que é marcada com ponto e outras coisas? Então essa letra C era de propósito, para confundir, porque ele fala que utiliza processo de abreviação vocabular, só que não tem abreviação vocabular, não necessariamente aqui, né? Tem na ideia da agência, mas ele fala, se ele tivesse ficado só na abreviação vocabular, tudo bem, que a gente podia falar assim, mas tem aqui em agência, né? Conta corrente tem essa ideia, pronto. Só que ele continua, ele fala, respectivamente, por uma sigla e uma onomatopeia. Sigla não é redução vocabular, não é abreviação vocabular, entendeu? Então é um peguinha dos grandes e eu tenho certeza que deve ter derrubado muita gente. É a letra A. Explora na construção do texto o potencial de significação das palavras com criatividade. Quando ele aproveita informações como aproveite o Dia Mundial da AIDS para trazer essa ideia, é criativo. E quando ele usa bibi para falar de 2 vezes bicampeão, também é criativo. Era a letra A, ok? Continuando. 12. Marque a alternativa em que não há ambiguidade. Entendendo que a ambiguidade é o duplo sentido, eu quero aquela que não tem. Letra A. O presidente do partido informou ao candidato que ele deveria renunciar. Quem deveria renunciar? O presidente do partido ou o candidato? Essa frase tem ambiguidade. Segunda. A testemunha confirmou que o acusado, em seu depoimento,
omitira muitos detalhes do assunto. Bom, a testemunha confirmou que o acusado, no depoimento do acusado ou no depoimento dela, ela confirmou? Tem ambiguidade. Porque era irritadiço, o chefe vivia advertindo o empregado. O chefe era irritadiço ou o empregado era irritadiço? Olhando o panorama da rua, tudo parece mais real. Aí não tem ambiguidade. Então é a letra D. Depois, em um pacote embrulhado, também em couro de jacaré endurecido pelo tempo, o emprego da palavra também indica inclusão. É a letra B. Oposição, toda vez que você tiver dúvida se tem oposição, você coloca um mas. Faz sentido? Por exemplo, ó, um pacote embrulhado, mas em couro de jacaré endurecido pelo tempo. Faz sentido? Então não pode ser oposição. Sempre que você tiver dúvida, você põe o mas. Lembrando, Cris, que é o mas sozinho. Porque se você colocar outra palavra na frente, você muda o sentido dela.